Eu acho que é natural que você vá para um novo governo Trump. Nem que seja só pelo fato de que normalmente a alternância de governo, principalmente pelo fato que você não está indo para uma reeleição, você está indo para um novo governo democrata, eu acho que a alternância de governo na direção do governo republicano me parece mais natural que se tente isso nesse momento. Independentemente de quem ganhe, a verdade é que você tem muito menos lateralidade do que você teve anteriormente na política americana. Por quê? Porque o fiscal já está tão ruim que não dá para você fazer um novo estímulo fiscal por despesa. Porque o governo americano é assim. Você elege democratas que gostam de gastar e gastam. E aí você elege republicanos que gostam de cortar impostos e cortam. Daí o democrata gasta mais, o republicano corta a receita. Mais despesa, menos receita. Roda isso, um número de iterações suficiente, você bate nesse déficit primário aí significativo nos Estados Unidos. Então, eu acho que fiscal não vai ser o assunto da eleição de 2024, mas vai ser o assunto da eleição de 2028. Para 2024, quem quer que seja eleito vai ter uma lateralidade fiscal muito menor, né? O que o Trump vai querer fazer vai ser simplesmente porque vai vencer vários cortes de impostos do Trump vencem em 2025. Para continuarem as empresas, principalmente o corte que ele fez das empresas. Para continuarem, ele tem que achar novas fontes de renda, porque o déficit já está muito grande. E ele vai conseguir essas novas fontes de renda taxando importação, basicamente isso. Tá? 60%, 50% para a China, 10% para outros países. Honestamente, eu entendo o cara. Tá? Tem poucas pessoas que eu entendo tanto quanto o Trump, porque eu entendo o sentimento que está por trás dos votos que drive o Trump. Tá? O Trump pensa da seguinte maneira, que eu acho justo. Os Estados Unidos não têm IVA, não tem ICMS. Tá? Então, você vai vender um carro nos Estados Unidos, tá? Você não tem imposto, só tem imposto de venda. E você não tem ICMS em cima daquele, não tem IVA em cima daquele carro. E o carro entra direto nos Estados Unidos e vai direto só para o imposto final de venda, que é baixo. 8%, 10%, sei lá. Não lembro direito quanto é que é o nível. Mas é muito baixo, comparado com mais de 30% do Brasil, com 20 e poucos por cento do IVA da França, e fica muito clara essa distorção, e o Trump detesta essa distorção. E os Estados Unidos, o jeito que os Estados Unidos é estadual, né, você nunca vai ter um IVA nacional nos Estados Unidos. O Congresso nunca vai passar um IVA nacional. E ele disse, se não vou ter o IVA nacional, porque ele até tentou fazer um negócio chamado Border Tax em 2016 com o presidente da Câmara, que era o Paul Ryan. Só que o Congresso disse não. E eu acho que nunca vai passar um IVA nos Estados Unidos. Aí ele diz assim, cara, se eu não tenho IVA, eu tenho essa injustiça. Eu quero corrigir essa injustiça. Para corrigir essa injustiça, eu quero que entre esse imposto. E eu acho que ele vai fazer mesmo. Porque tem uma coisa, diferentemente de outros países, alguns ao sul do Equador, nos Estados Unidos as promessas de campanha são feitas. Tá? E até aquele muro foi feito. Ele fez boa parte daquele muro com o México. Tá? Então as promessas de campanha são feitas. E se ele prometeu isso, ele vai tentar cumprir de qualquer maneira esse aumento de tarifa. E posso ser sincero com vocês, eu acho justo, tá, que ele faça. Eu sei que não é bom para a gente, eu sei que não é bom para a Europa, e eu sei que não é bom para a China, mas também não tem nada mais popular nos Estados Unidos do que bater na China. Se aparecer para bater na China, qualquer um aparece para bater. Né? Cara. É inimigo comum. E eu entendo o sentimento que faz com que um americano, tanto democrata como republicano, queira bater na China. Então eu acho que o principal diferencial não vai ser o fiscal, necessariamente. O principal diferencial vão ser essas tarifas. E essas tarifas, o que elas querem dizer? Elas querem dizer mais inflação nos Estados Unidos em relação à Europa. O que diria que as taxas de juros têm que ser em equilíbrio maiores nos Estados Unidos do que na Europa. E elas querem dizer mais crescimento para os Estados Unidos, que está restringindo a importação, do que na Europa. Vamos colocar dessa maneira. Tá? A Europa sofreria com isso. Ela teria menos inflação, mas os Estados Unidos teria mais inflação relativa e teria mais produção em relação à Europa. Então, isso é uma das razões, voltando às moedas, que a gente prefere o dólar norte-americano numa eventual vitória do Trump do que as moedas europeias também no curto prazo. A gente acha que nessa concepção os cortes de juros seriam menos fortes ou representativos nos Estados Unidos do que na Europa, porque ele lidaria com uma função inflacionária que pelo menos no médio prazo teria que responder a essas tarifas. Tá? Então a gente não, por exemplo, só para falar uma terminologia que eu sei que muita gente caso não entende, mas a gente não gosta de aplicar mais juros nos preços atuais nos Estados Unidos. A gente prefere aplicar no Reino Unido, prefere aplicar... Quer dizer, a gente não quer apostar que as taxas americanas caiam mais do que caíram até a data de hoje, que é o dia que a gente está gravando aqui o podcast, do que
no Reino Unido, que a gente considera uma geografia ainda com vários problemas estruturais, ou na Austrália, que é uma geografia que a gente acha que o preço está errado, tá? Em termos de juros. Então a gente prefere os Estados Unidos. A eleição norte-americana, ela na verdade, as pessoas olham assim, eu vejo, sai no Globo ou na Folha, Kamala 50, Trump 50, isso é irrelevante, é completamente irrelevante. Kamala 52, Trump 48, Trump 52, Kamala 48, isso aqui não é eleição brasileira. Do voto distrital lá. A eleição nos Estados Unidos é definida por 7 estados. Tudo que você tem que saber é o que acontece nesses 7 estados. Os outros 43 são quase que irrelevantes. Tem que saber o que está acontecendo na Pensilvânia, tem que saber o que está acontecendo no Arizona, tem que saber o que vai acontecer na Flórida. São 7 estadozinhos ali que definem a eleição norte-americana completamente. Então, hoje, você vai ter que sentar e vai ter que olhar esses estados e tentar entender que não é fácil também. Geórgia, por exemplo, estado difícil pra caramba, foi difícil na última eleição. Para tentar entender. O resultado hoje é muito imprevisível. Eu mexeria na minha posição, por exemplo, na Bovespa, por causa... Não, eu acho que não. Eu acho que a lateralidade é menor. Agora, se você tem empresas que exportam para os Estados Unidos, eu acho que elas podem vir a sofrer dentro desse processo.